Dizem que nada é mais quente do que o Sol. Mas em outubro de 2025, um visitante interestelar, 3I Atlas, começou a brilhar com uma luz tão intensa e tão azul, que por um instante pareceu superar a nossa estrela. Por alguns dias, o impossível pareceu real. Um corpo vindo de fora do sistema solar, exibindo uma coloração que ninguém conseguia explicar. Seria uma assinatura de tecnologia alienígena ou apenas a física de um cometa levada ao extremo? Antes de mergulhar nessa investigação, junte-se à nossa tripulação. Inscreva-se e ative o sininho. O que estamos prestes a revelar sobre o 3I Atlas pode mudar como entendemos o espaço e o nosso lugar nele. No dia 29 de outubro de 2025, às 7h47 da manhã, horário da costa leste dos Estados Unidos, o 3I Atlas atingiu o seu periélio, o ponto mais próximo do Sol, a pouco mais de 203 milhões de quilômetros. Naquele momento, da Terra, não víamos nada. O 3I Atlas estava oculto atrás do Sol, mas uma frota silenciosa continuava observando do espaço. Observatório Solar e Heliosférico. Observatório de Relações Solar Terrestres. Aí o satélite geoestacionário operacional ambiental, número 19. Esses instrumentos registraram algo extraordinário. Um aumento súbito no brilho do 3I Atlas, seguindo uma curva de intensidade que crescia com a distância ao Sol elevada à potência de menos 7,5, muito acima do comportamento típico de cometas. E então veio o espanto. O 3I Atlas ficou azul, mais azul do que o Sol. Mas a cor não indicava calor do núcleo. Parte da luz vinha de emissões gasosas, não de uma superfície superaquecida. Linhas de carbono diatômico e amidogênio dominaram o visível. Gases comuns em cometas, porém em intensidade fora do normal. Mesmo assim, a dúvida persistiu. Se é apenas um cometa, por que o 3I Atlas parece sincronizar sua rota com encontros próximos a Vênus, Marte e Júpiter, enquanto permanece invisível para nós no momento mais crítico? Chamaram este instante de o teste de fogo do 3I Atlas, o ponto em que mito e ciência se separam. Hoje vamos seguir cada pista, da hipótese mais ousada até os dados brutos, para responder à pergunta que não quer calar. O 3I Atlas é uma nave, ou o cometa mais intrigante que já cruzou o nosso céu. Enquanto o 3I Atlas desaparecia atrás do Sol, a discussão aqui na Terra só aumentava. Para o astrofísico Avi Loeb, de Harvard, o comportamento desse objeto era mais do que incomum, era anômalo. Em seu relatório e nas entrevistas recentes, ele apresentou 8 propriedades estranhas que, combinadas, reduzem a chance de um simples acaso cósmico a menos de uma parte em 10 quatrilhões. Anomalia 1. A trajetória do 3I Atlas está alinhada com o plano das órbitas dos planetas, o chamado plano da eclíptica, com um desvio de apenas 5 graus. Em termos estatísticos, isso tem menos de 0,2% de chance de acontecer por acaso. E a maioria dos visitantes interestelares cruza o sistema solar em ângulos aleatórios. Mas o 3I Atlas pareceu chegar pela faixa de rodagem dos planetas. Anomalia 2. O jato invertido durante julho e agosto de 2025. O 3I Atlas mostrou um jato de gás voltado em direção ao Sol, o oposto do que se espera de um cometa, cuja cauda normalmente aponta para fora, afastando-se da radiação solar. Esse fenômeno, chamado de anticauda, não era apenas um efeito visual. Os instrumentos confirmaram a direção real do fluxo. Anomalia 3. Massa colossal e velocidade extrema, Núcleo do 3I Atlas é estimado em pelo menos 5 quilômetros de diâmetro, 1 milhão de vezes mais massivo que o objeto interestelar Oumuamua,
e 1000 vezes mais massivo que o cometa interestelar Borisov. E mesmo assim, ele se move mais rápido do que ambos. A probabilidade de um corpo tão grande, tão veloz e com essa combinação de características é de menos de 0,1%. Anomalia 4. Sincronia planetária. Passagem do 3I Atlas parece coreografada. Ele passa a dezenas de milhões de quilômetros de Marte, depois de Vênus e finalmente de Júpiter. Tudo isso enquanto fica invisível à Terra no exato momento do periélio. A chance de essa sequência ocorrer naturalmente é de apenas 0,005%. Anomalia 5. A química do impossível. Os espectrômetros detectaram uma quantidade de níquel muito maior que ferro, algo inédito em cometas conhecidos. Além disso, a proporção entre níquel e cianeto é milhares de vezes maior que a de todos os cometas catalogados até agora. Esse tipo de composição é semelhante ao de ligas metálicas industriais, uma coincidência difícil de ignorar. Anomalia 6. A escassez de água, enquanto a maioria dos cometas contém cerca de 50% de água em massa, o 3I Atlas mostrou apenas 4%. Isso significa que ele é um corpo muito mais seco, algo raro para um viajante congelado vindo do espaço profundo. Anomalia 7. A luz polarizada. 3I Atlas apresentou uma polarização negativa extrema, um tipo de reflexão da luz nunca observado em outros cometas. Esse comportamento óptico sugere partículas de poeira ou estrutura superficial, com propriedades completamente diferentes do que conhecemos. Anomalia 8. A direção do sinal WOW. O 3I Atlas veio da mesma região do céu, associada ao famoso sinal WOW, detectado em 1977 com uma coincidência angular de 9 graus. Estatisticamente, essa correspondência tem cerca de 0,6% de chance de ocorrer por acaso. Foi o suficiente para reacender a imaginação de quem vê no espaço uma conversa ainda não respondida. E agora, a nona anomalia. As observações mais recentes revelaram algo novo. Quando se aproximou do Sol, o 3I Atlas não apenas ficou mais brilhante, ele ficou mais azul do que o Sol. A princípio, parecia uma evidência de calor extremo, mas os dados mostraram outra coisa. A cor vinha de gases excitados pela luz solar, especialmente carbono diatômico e amidogênio. A luz não era mais quente, apenas diferente. Mesmo assim, essa mudança inesperada entrou para a lista como a nona anomalia. Somadas, essas anomalias formam um quebra-cabeça sem igual. Para a Avi Loeb, o 3I Atlas é o candidato mais intrigante a uma origem tecnológica já observado. Mas para muitos astrônomos, é apenas um cometa exótico, forjado por processos naturais que ainda não compreendemos totalmente. E é nesse ponto que nasce o verdadeiro conflito entre o espanto e a ciência. Estamos diante de uma máquina ou de uma coincidência cósmica? O momento mais esperado chegou. Em 29 de outubro de 2025, o 3I Atlas atingiu o periélio, seu ponto mais próximo do Sol. A apenas 203 milhões de quilômetros, o visitante interestelar enfrentava o calor máximo de sua jornada. Para Avi Loeb, esse seria o teste de fogo, o instante que revelaria se estávamos diante de um cometa ou de algo muito mais incomum. O raciocínio era simples. Se o 3I Atlas fosse um corpo natural, formado por gelo e poeira frágeis, o calor solar de 770 watts por metro quadrado deveria fragmentá-lo. Seria o espetáculo clássico. O gelo vaporizando, o núcleo se rompendo e uma nuvem de gás e poeira iluminando o espaço como fogos cósmicos. Mas, se ele fosse uma estrutura artificial, a história seria diferente. Poderia resistir, mudar de trajetória,
liberar mini-sondas ou até emitir sinais artificiais, luzes, rádio. O calor em excesso, Avi Loeb chamou isso de o teste ácido do 3I Atlas, o momento em que a física separaria o mito da engenharia. Mas havia um problema. A Terra não podia observar o fenômeno. O 3I Atlas estava oculto pelo Sol, fora do alcance de todos os telescópios terrestres. Qualquer coisa que tivesse acontecido, fragmentação, manobra ou transmissão, teria ocorrido longe dos nossos olhos. A única esperança estava nas sondas espaciais. Durante aquela semana, a missão JUICE da Agência Espacial Europeia, a caminho de Júpiter, tinha o objeto dentro de seu campo de visão. E no mês seguinte, em dezembro, o telescópio espacial Hubble e o telescópio espacial James Webb poderiam finalmente observá-lo novamente, quando o 3I Atlas se aproximasse da Terra a 267 milhões de quilômetros. Enquanto isso, o projeto Galileu, coordenado por Loeb em Harvard, começou a buscar qualquer atividade incomum na atmosfera da Terra. 3 observatórios terrestres vasculhavam o céu em busca de objetos anômalos, sondas, fragmentos ou qualquer sinal que pudesse ter sido liberado durante o periélio. O próprio Loeb comparou o momento a um encontro às cegas em escala cósmica. Disse que antes de tirar conclusões, precisamos observar nosso par interestelar, em vez de imaginar roteiros de ficção científica. Mas ao mesmo tempo ele advertiu: se for um cavalo de Troia, precisamos estar preparados. Nos próximos meses, o 3I Atlas fará novas aproximações. Em novembro, passará a menos de 97 milhões de quilômetros de Vênus. Em dezembro, chegará ao ponto mais próximo da Terra. E finalmente, em março de 2026, cruzará a vizinhança de Júpiter a 54 milhões de quilômetros de distância, onde a sonda Juno poderá capturar imagens diretas e até verificar possíveis transmissões de rádio. Esses serão os próximos capítulos de um mistério que ainda está sendo escrito. Se o 3I Atlas fragmentar, a história termina como a de qualquer cometa. Mas se resistir, se continuar brilhando e mudando de cor, a dúvida vai crescer, porque neste momento, entre o Sol e o silêncio, pode haver algo observando de volta. Depois do periélio, uma nova pergunta ecoou entre os observatórios. Será que o 3I Atlas realmente desafiou as leis da física ou apenas ampliou os limites do que entendemos sobre os cometas? Nas semanas seguintes, começaram a surgir as primeiras análises técnicas e, com elas, as explicações mais prováveis para o brilho súbito e a cor azul do 3I Atlas. Os astrônomos Qicheng Zhang e Carl Battens, do Observatório Lowell e do Laboratório Naval dos Estados Unidos, analisaram imagens captadas por uma frota de sondas solares, Solar Terrestrial Relations Observatory A, Solar and Heliospheric Observatory, e o Geostationary Operational Environmental Satellite 19. Essas observações mostraram algo surpreendente, mas natural. A luz azul não vinha de calor, e sim da presença de gases altamente excitados pela radiação solar, principalmente carbono diatômico e amidogênio. Esses gases emitem faixas de luz que, somadas, fazem o cometa parecer mais azul do que o Sol. Não se trata de uma temperatura mais alta, mas de emissão luminosa provocada pela energia solar, como se o cometa fluorescesse no espaço. Além disso, a rápida variação do brilho, quase 10 vezes mais forte que o normal, também foi explicada. Ela segue uma curva de intensidade de distância ao Sol, elevada à potência de menos 7,5, resultado de uma liberação súbita de gases e poeira à medida que o núcleo se aquece. Um comportamento raro, mas possível. Outro ponto crucial foi a escassez de água no 3I Atlas. Ao contrário dos cometas comuns, compostos por metade de gelo de água, este contém apenas cerca de 4%. Isso muda completamente o equilíbrio térmico e químico da superfície.
Em vez de vaporizar lentamente, o cometa libera gases como dióxido de carbono e cianeto, substâncias que se tornam instáveis e produzem brilho intenso em determinadas faixas de cor. A curva de brilho, o tom azul e o comportamento irregular indicam uma coisa: o 3I Atlas é provavelmente um cometa atípico, com composição e estrutura herdadas de outro sistema estelar. Em outras palavras, ele pode ter se formado em um ambiente químico completamente diferente do nosso. Talvez em torno de uma estrela mais fria ou até mesmo em uma região rica em metais. Essa origem distante explicaria tanto a abundância de níquel quanto o brilho incomum. Nada de motores, nada de luzes artificiais. Apenas a física natural, agindo de forma extrema. Mesmo assim, a história não perde o fascínio, porque cada explicação científica abre outra pergunta. Por que esse visitante se comporta de maneira tão diferente dos outros 2 objetos interestelares já observados? Oumuamua e Borisov. E se tudo isso for apenas o resultado da diversidade natural do cosmos? O 3I Atlas pode ser o primeiro vislumbre de um tipo de corpo celeste que ainda não conhecemos bem. A verdade é que, por enquanto, a ciência não precisa de um motor alienígena para explicar o que aconteceu. Mas também não pode afirmar com certeza o contrário. O 3I Atlas continua lá fora, agora deixando o Sol para trás. E cada nova medição pode mudar o que pensamos saber sobre ele. Enquanto o 3I Atlas passava despercebido atrás do Sol, aqui na Terra ele se tornava um fenômeno. Noticiários, podcasts e redes sociais falavam sobre o visitante interestelar com uma mistura de medo, curiosidade e expectativa. A fala do astrofísico Avi Loeb acendeu o debate. Em entrevistas para a televisão e em programas de grande alcance, ele comparou o 3I Atlas ao cavalo de Troia, um objeto aparentemente inofensivo, mas que poderia carregar algo dentro. Ele dizia: a cidade de Troia caiu por confiar demais nas aparências. Nós não podemos cometer o mesmo erro. Essas palavras viralizaram. E, de repente, o 3I Atlas deixou de ser apenas um ponto azul distante. Virou um símbolo de mistério, de desconfiança e, para alguns, de esperança. Mas a comunidade científica reagiu com cautela. Astrônomos do mundo todo lembraram que o desconhecido não é sinônimo de artificial. A cada descoberta, o universo mostra que é capaz de produzir fenômenos complexos sem precisar de intenções por trás. O brilho azul, o jato invertido, a rota improvável, tudo isso pode ser explicado, ao menos em parte, por física e química. Ainda assim, a hipótese tecnológica não foi descartada completamente. O próprio Loeb insiste que investigar não é o mesmo que acreditar. Segundo ele, a curiosidade é a ferramenta mais segura contra o erro. Essa frase resume o que o 3I Atlas provocou: um embate entre ceticismo e imaginação, entre o desejo de respostas e o medo do ridículo. E talvez por isso o caso tenha capturado tanta atenção. Porque, no fundo, o 3I Atlas reflete algo humano. Nossa vontade de olhar para o céu e perguntar se estamos sozinhos. Cada detalhe anômalo, cada número improvável, desperta a velha narrativa do "e se?". E o espaço, mais uma vez, vira o palco onde a ciência e o mito se encontram. Entre o sensacionalismo das manchetes e a precisão dos dados, há um equilíbrio delicado. É ali que mora a beleza da investigação. Questionar tudo, mas sem perder o chão. Porque às vezes o mistério não está no que o universo esconde, mas no quanto ainda não aprendemos a observar. O 3I Atlas já passou pelo seu ponto mais próximo do Sol. Agora, viaja para longe, carregando consigo fragmentos de gás e poeira, e talvez mais perguntas do que respostas. Durante semanas, foi o foco de teorias, manchetes e discussões acaloradas. Mas no fim, os dados mais sólidos contam uma história menos espetacular.
e ao mesmo tempo mais profunda. As medições feitas por sondas e observatórios indicam que o 3I Atlas é, sim, um cometa de origem natural, um fragmento de outro sistema estelar, moldado por leis físicas que ainda estamos aprendendo a compreender. Sua cor azul não é calor, mas emissão gasosa. Seu brilho extremo não é motor, mas química em desequilíbrio. E sua rota improvável é o produto de bilhões de possibilidades que o universo joga sobre nós a cada dia. Mas isso não torna o fenômeno menos extraordinário. Pelo contrário, o fato de um simples corpo gelado, vindo de tão longe, conseguir enganar nossos sentidos, é um lembrete do quanto o universo ainda é maior do que a nossa imaginação, a Viloeb. Mesmo sendo questionado, tem um ponto importante. Investigar o improvável não é perda de tempo, é o que move a ciência. Cada anomalia, mesmo quando se revela natural, amplia o alcance da nossa curiosidade. O 3I Atlas não trouxe respostas definitivas sobre vida inteligente, mas trouxe algo que talvez seja ainda mais valioso: um espelho da nossa própria busca por significado. Porque, no fundo, o que nos move não é o medo do desconhecido, é o desejo de entendê-lo. Agora, o 3I Atlas segue seu caminho para o escuro interestelar, deixando atrás de si uma trilha de gás. E uma pergunta aberta: quantos outros visitantes como ele já passaram sem que tivéssemos olhos para ver? Talvez o verdadeiro mistério não esteja lá fora, mas aqui, na fronteira entre o que sabemos e o que ainda ousamos imaginar. Se você quiser continuar explorando as histórias que o cosmos esconde, deixe seu like, comente o que acredita sobre o 3I Atlas e inscreva-se para seguir com a gente até o último horizonte.